Fala galera, beleza? Estou aqui hoje entrevistando o mito da Cefaz Alagoas, Pedro Góes, aprovado em primeiro lugar no último concurso para auditor fiscal da Receita Estadual. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Bruno. Pedro, já vou começar deixando você falando, né? Conta um pouquinho aí sobre você, quem é o Pedro, de onde é que você mora. Beleza. Fala, galera. Meu nome é Pedro, né? Como o Bruno bem falou. Eu sou alagoano, nasci aqui em Alagoas, né? Vivi minha vida inteira aqui. Tenho 27 anos, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade do Estado aqui, né? Na verdade, a Universidade é Federal, né? Na UFOP. E é isso. Fui aprovado aqui no concurso de Alagoas, no meu estado, e tenho umas historinhas aí para contar, para falar no meu histórico de estudo, né? Que foi um pouco longo. Tá, então vamos começar perguntando como é que você tomou essa decisão de estudar para concurso, porque você foi aprovado no concurso da área fiscal, mas você falou que é engenheiro civil, né? Como é que você mudou Exato. esse Cara, rumo aí? Cara, assim, concurso público para mim, ele sempre foi uma opção, sabe, na minha vida. Então, para mim, sempre eu falava assim, né? Se eu não der certo como engenheiro, se eu achar que não é o caminho certo, eu vou tomar o caminho de estudar para concurso. E aí, quando eu estava na faculdade e tal, não, apesar de me identificar um pouco com algumas coisas da engenharia, assim, eu não via um potencial, eu não me via trabalhando como engenheiro, assim, né? Até me via trabalhando, mas não via que eu iria crescer tanto como engenheiro. E aí eu sempre me interessei para a parte de finanças públicas, né, de tributação, sempre fui de ler muito sobre isso. E aí eu vi o concurso público naquele momento, né, como uma oportunidade assim única na minha vida, né, até porque assim, querendo ou não, dá uma estabilidade financeira, né, dá uma qualidade do trabalho muito grande, né, uma oportunidade também de fazer uma diferença no estado, né. Então, eu me empolguei assim para estudar na época e acabei seguindo esse caminho, sabe? Foi uma decisão assim de certa forma natural, assim, não foi algo muito planejado, assim, né? Entendi. Então você tinha o concurso público, sabia dos benefícios que ele podia gerar, né? E algumas matérias ali como você disse, né? Você gostava, você tinha interesse pelas matérias. Mas a escolha da área fiscal, assim, teve alguma outra razão? Porque essas Cara, matérias elas caem em outras áreas também, tipo e, controle e tal. não, cara, assim, eu sou, na verdade, eu comecei a estudar para a área de controle, né? Minha primeira prova foi a prova de auditor de finanças da Bahia. Porque, na verdade, eu gostava da parte de tributação, mas me identificava muito mais com a parte de economia, de finanças públicas e tal. Então, eu comecei a estudar ali, e ali eu me empolguei muito. Foi uma decisão mais acertada para mim, porque eu acho que se eu começasse com a área fiscal, eu não teria me empolgado tanto para estudar para concurso. E aí eu Uhum. formei minha base na área de controle no início, e aí foi isso, né? Aí depois, enfim, como a área de controle é um pouco mais escassa de concursos, aí eu acabei mudando para a área fiscal, até porque aqui teve a prova da área fiscal aqui em Alagoas, né? Teve duas provas, né? Então, eu acabei mudando, né? E acabei com o tempo começando a me identificar também com a área fiscal. Mas, enfim, o meu começo foi na área de controle. Esses concursos que você falou aí foi o ISS Aracaju, né? E a Cefaz Alagoas, não foi isso? Que Exato, saíram exato. ali quase junto. Na verdade, foi um boom, né, de concurso para a área fiscal nesse período, né? Teve Não, Cefaz cara, Ceará também. assim, eu mudei na época, porque teve dois concursos da Cefaz, né? Teve o concurso de 2020 e teve o concurso de 2021. Então, eu fiz a prova de Cefaz Bahia no começo de 2019, né? Acho que foi mais ou menos em maio ali, e foi para a área de controle. Aí depois, com a perspectiva de ter a área fiscal aqui em Alagoas, em 2020, no começo, aí eu mudei e aí fui me Uhum. adaptando. Mas aí depois, esse momento era de concursos escassos aí, né? Existiam poucos concursos, assim, até 2019, ali 2020. Aí, de fato, em 2020 que começou a virar um pouco mais, né, na área fiscal, né? Ali no final, depois, até hoje, né? Tá com um boom, assim, no concurso, né? Sim. Aí veio Aracaju, né? Veio Ceará, veio, enfim, Espírito Santo, né? Alagoas, de novo. E ainda tá rolando ainda, né? Ainda tem alguns concursos aí da área fiscal rolando, realmente tá tendo bastante oportunidade nessa área. E você, durante esse período de estudo, como é que foi? Você teve que conciliar trabalho, ou você estava só dedicado ao concurso? Como é que é? Então, Bruno, assim, eu divido meu estudo eu estudei durante 3 anos, né, para concursos, então eu divido o meu estudo do primeiro 1 ano e meio para o ano e meio posterior. E aí, até a pandemia, eu tinha faculdade, eu comecei a estudar no sétimo período da engenharia, e aí eu tive que conciliar a faculdade, né? Eu também participava de uma empresa júnior na época, que tomava um pouco do meu tempo.
E aí, enfim, eu tenho que conciliar, né? Então, pelo menos, assim, 4 horas do meu dia eu tenho alguma atividade, assim, né? Às vezes o dia Uhum. inteiro. E aí eu ficava conciliando assim. Depois, né, veio a pandemia, me formei também, e eu basicamente fiquei em casa no meu último ano e meio, sem trabalhar, só estudando. Só estudando. Então, você começou a estudar para concurso ainda no final da faculdade, que é uma Exato. época normalmente puxada, né? Assim, é uma época que você está entregando trabalho, tem, né, no TCC, enfim, tem essa empresa júnior aí, eu acho que são coisas que tomam um tempo, né? E depois que, mas assim, tem gente que fala que quando você tem muito tempo, você não sabe utilizar, né? Não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes, pô, eu tenho um monte de trabalho para fazer e tenho só 2 horas. Eu pego aquelas 2 horas e realmente não faço mais nada, só aquele trabalho durante aquelas 2 horas. Agora, se eu tenho a mesma quantidade de trabalho, mas eu tenho o dia inteiro para fazer, normalmente eu É. faço nas Cara, últimas 2 horas do dia. eu senti muito isso, Bruno, porque Foi? quando eu estava na faculdade, né, estudando para concurso, eu estudava até mais para concurso do que eu estudei depois. É mesmo. Porque eu acordava 4h30 da manhã, quando eu estava na faculdade, e parava de 9 ou 10 da noite, entendeu? Então, assim, é claro, né, existia mais inconstância, né, porque às vezes estava na fase de prova, né, estava na fase de entregar o meu próprio TCC, eu tive que entregar o TCC uma semana depois da minha prova de Alagoas de 2020. Foi Nossa. entregando o TCC e fazendo a prova, e depois da pandemia também, foi uma época bem conturbada, assim, né? Mas isso é muito verdade, assim, eu tinha pouco tempo, mas eu aproveitava muito bem o meu tempo. Era uma coisa, assim, muito cronometrada, eu sabia exatamente qual horário que eu tinha que começar a estudar, quanto tempo eu tinha de intervalo entre um turno e outro de estudos, e eu sabia, eu tinha muito mais controle do meu estudo. Quando eu fiquei só em casa, eu relaxei muito mais. Às vezes eu começava a estudar de 7 da manhã, parava de estudar de 6 da noite. E aí eu usava o meu tempo muito mais para ficar postergando ou ficar fazendo coisa improdutiva, assim, né, em tese. Então, isso é muito verdade, assim, né? Eu acho que existem estímulos, né, que a gente cria, né, no nosso Uhum. dia que é possível fazer trabalhando, né, enfim. É, Normalmente a gente pergunta, né, como é que você conciliava a sua vida social, né, com o estudo para concurso público. Mas você pegou uma época de estudo que você estava no meio da pandemia, né? Então, assim, não é que tinha muita vida social. Então, a pergunta seria, né, como é que você levou, né, esse período da pandemia, né? Porque, assim, foi um período conturbado para muita gente. Mas como é que você levou esse período e conciliou com o estudo, e sem deixar, né, toda aquela ansiedade, aquelas preocupações te abaterem? Cara, assim, antes da pandemia, né, não tinha tempo para a vida social, essa é a verdade. Eu priorizei, né, estudar e faculdade e tudo mais, então realmente eu não saí. Depois, com a pandemia, assim, não tinha como sair, né, muitas vezes. Então, não saí por impedimento da própria situação da época, né, e tudo mais, assim. Quando liberou um pouco mais, eu acabei começando a sair um pouco mais e tal. Mas também, claro, né, tinha as limitações, né, da época e tudo mais. Mas, tendo mais tempo, né, eu comecei a tentar curtir um pouco mais a minha vida social, assim, mas nada exagerado. Eu sempre sabia que eu precisava ser um concurseiro assim de alta performance, né? Se eu quisesse ir passar o quanto antes. Então, por mais que eu saísse, eu não bebia, eu Hum, não, eu não saía para lugares que iriam estragar a minha rotina, digamos assim, entendeu? De acordar hum. cedo, né? De fazer esporte e tudo mais. Legal. É aquela diretriz do concurseiro, né? Você tem que focar no concurso. Você fala assim, ó, meu objetivo é o concurso, né? É como se fosse o meu trabalho, né? Então eu tenho, mesmo que você falou que estava só estudando, né? Mas o concurso era o seu trabalho, né? Se definia Exato. ali como meu trabalho, eu tenho que trabalhar esse dia. E colocava isso como algo mais importante. Aí, se surge um tempo, né, ou alguma oportunidade, aí você, beleza, vou aproveitar, mas sem prejudicar aquilo que eu defini como importante, né? Eu acho que, até para quem está estudando e está vendo esse vídeo aqui, eu acho que essa é uma das informações mais importantes do vídeo, né? Você tem que levar a sério mesmo, né, o seu estudo para concurso, e tem que ser alta performance, né? Eu acho que não Exato. dá para brincar de estudar para Não é, concurso. não é só, não é só, não é só você ver como trabalho, mas eu vejo o estudo para concurso como, além de um trabalho, você vê como um trabalho de alta performance, assim, sabe, de fato. Porque você utilizar a sua carga horária que você tem durante o dia como um trabalho
não é suficiente. Você tem que ser o mais efetivo possível, o mais eficiente possível. E isso só acontece quando você foca no... entende o seu estudo, né? Analisa o seu estudo com precisão, né? E vê onde é que você pode melhorar dia por dia, né? Para mim, o estudo sempre foi visto dessa forma, assim. Quando que você percebeu que esse estudo ele passou a ser de alta performance, assim? Quando é que deu aquele clique, assim, você falou, caramba, eu acho que eu tenho que otimizar mais meu tempo, né? Porque com certeza não foi. Você iniciou a estudar para concurso e já sabia disso, né? Não foi tão simples assim, né? Cara, assim, Bruno, eu tive um início de estudo assim muito diferente, sabe? Porque eu tinha muita vontade de passar na prova da Cefaz Alagoas, que estava previsto para sair muito rápido. O tempo entre o meu início de estudos e a prova estava previsto para sair em uns 5 meses, assim, sabe? Então, assim, eu aprendi na marra a ser alguém de alta performance ali já no começo. Então, eu estudava muito. Antes de começar a estudar, eu já li alguns livros, né, sobre estudo para concurso, né, e aquilo ali me ajudou demais. Então, assim, eu me considero que eu comecei a estudar de forma certa, porque eu me Legal. informei antes de como deveria estudar. Então, eu Você fazia primeiro, você primeiro rápido. aprendeu a estudar para depois Exato, começar a estudar, foi isso? exato. E aí eu fui muito rápido, assim, eu consegui ser muito rápido por conta disso, e eu consegui ter uma alta performance relativa, assim, né, muito rápido. Então, eu não tive esse clique, assim, sabe? Foi rápido o meu clique, assim, né? Eu percebi que eu estava bem rápido quando eu fiz a minha primeira prova da Cefaz Bahia, que eu tive um resultado bom, assim, né? Considerado bom. Que eu fiquei perto de ter a redação corrigida ali. Tá. Então vamos lá, conta aí como é que essa alta performance na preparação ela te trouxe de resultado, né? Nesses concursos que você fez, como é que foi os resultados que você obteve? Cara, assim, como eu disse, assim, né? Eu fui muito rápido no início, eu usava o meu tempo de forma muito eficiente, porque eu tinha minha construção de mapas mentais, né? Eu estava em contato com a matéria, né? Por meio dos resumos, quase toda semana. Talvez até possa explicar mais tarde como é que era a minha metodologia. Mas, enfim, aí, por meio dessa formação de base rápida, eu consegui, com 5 meses mais ou menos, ficar em 50 alguma coisa lá na prova da Cefaz Bahia de Finanças, assim, né? Uhum, Cara, assim, é muito de você enxergar o estudo dessa forma, entendeu? Porque eu não falo isso porque eu fui excepcional. Eu nunca fui um aluno excelente. Na minha vida inteira, eu sempre fui um aluno mediano para ruim, muitas vezes na minha vida. Mas com uma técnica boa, né, com metodologia boa, que felizmente tive sorte, né, de ter acertado, de ter lido um livro que me ajudou demais, eu consegui ser muito rápido. E aí, enfim, depois dessa prova da Bahia, demorou muito para ter outra prova e tal. Aí eu fiz a prova de Campinas, de SS Campinas. E eu fiquei foi minha primeira prova fiscal, né? Então tive um pouco de uhum, dificuldade aí. Eu fiquei entre os 100, um pouquinho mais de 100, eu acho. E aí depois teve a prova dessa fase Alagoas de 2020, que eu estudei muito para essa prova. Eu estava no final do meu curso. Aí essa prova doeu um pouquinho, porque eu fiquei em 48º na objetiva, no meu estado, né? E aí, quando uhum, foi a discursiva, 48º era a última vaga. certo. E aí, quando foi a discursiva, eu caí para 70 e fiquei fora. E Nossa, aí, você saiu das vagas por conta saí, cara. discursiva? Saí por conta discursiva. Foi aí, inclusive, que eu contratei o Você Concursado. Tenho quase certeza que foi nessa época aí que eu contratei vocês para me ajudar, porque eu tava muito inseguro com o discursivo, assim, e eu não conseguia enxergar o curso, não é fazendo propaganda não, mas já fazendo, assim, porque eu acho que é importante, que o Você Concursado me ajudou muito, assim, porque eu tinha cursos de redação de discursivo que eu sentia que não me ajudavam tanto. E, enfim, eu não sei se é a metodologia ou é o site, é a plataforma. Eu senti que eu evolui bastante quando eu comecei a focar nisso, né? E entrei no Você Concursado, né? Enfim, aí passou, você faz Alagoas, né? Eu comecei a focar na minha redação e tudo mais. Teve a pandemia, né? E ali no meio tempo teve a prova do TCDF, que era de controle, né? Diferente do que eu tinha estudado. A última prova de controle que eu tinha feito foi a prova da Cefaz Bahia, né? Da área de finanças. Sim. E o TCDF é um dos concursos assim mais alto nível que tem, né? Porque tem Exato, muita matéria, né, para estudar. exato. Muita, e é focado no DF ainda, em alguns Eu casos. quase desistia de fazer a prova, assim, eu achava que era muito fora da minha realidade, assim, muito fora da minha realidade. Era uma prova que tinha muitos conhecimentos, assim, muito amplos, muito complexos. Existia uma discursiva ali que era uma peça técnica, 45 linhas, 60 linhas, não lembro exatamente como é que era. Era Tinha 60 linhas. mais duas discursivas.
Então, assim, eu quase desisti dessa prova. Para mim, eu demorei muito para tomar a decisão de falar assim, ó, caramba, eu vou fazer essa prova lá em Brasília. Então, eu fui começar a estudar, acho que um mês e meio antes da prova. Nossa, muito perto Muito da perto, prova. muito perto. E aí, enfim, eu consegui avançar na minha metodologia de resolução discursiva, né? Mas eu não tinha aprendido o conteúdo para essa prova de controle tão aprofundada, de forma tão aprofundada, né? Porque o meu conhecimento ele estava meio antigo na minha cabeça, né? Tinha mais Era estudado e tal. é um outro viés, né? E para você pegar o ritmo demora um pouquinho. E, enfim, eu fui muito bem na objetiva, estava em quarto lugar lá na objetiva, entre os seis primeiros, não lembro exatamente. Mas aí na discursiva eu fui eliminado, porque tinha uma discursiva lá de um assunto que era de custos, da parte de contabilidade pública, que eu não tinha estudado. E aí foi um baque grande assim para mim, né? Porque, rapaz, o cara, eu tinha quase certeza que eu ia passar, porque eu estava dentro das vagas, praticamente, Estava né? muito perto. E aí, enfim, foi eliminado. Você lembra quantos pontos que ficou, assim, para você conseguir ser aprovado? Cara, a discursiva eram 50 pontos no total. Eu acho que a peça eram 30 pontos. Eu conseguia os pontos da peça. Mas as duas discursivas eu precisava tirar dos 20 pontos, eu precisava tirar 10. Eu acho que eu fiquei com 9,4. Nossa, 0,6. 0,6. Você ficou muito perto mesmo de passar. Nossa, então foi a segunda vez que a discursiva te Exato. deu uma rasteira, né? Exato. Mas E assim, no aí, TCDF é normal. No é, TCDF teve vários outros candidatos que foram reprovados também na discursiva, né? Porque além de ser pesado, né? Que são 3 provas ali com peça e tudo, o assunto foi bem denso, assim, né? foi. Mas, cara, assim, eu fiquei triste porque, assim, dos primeiros colocados ali até o 50º ali, não tinha quase ninguém sendo reprovado, assim. Fui só eu, mais um cara que foi reprovado, assim, porque eu acho que ele trouxe zero em tudo, assim. Acho que ele não foi fazer discursiva e tal. Provavelmente, ele nem deve ter ido. Foi. Aí pegou muito no meu psicológico, sabe, na hora, assim, né? Mas, enfim, eu já tinha feito muita coisa, já tinha estudado muito, assim, né? Então, eu já tinha passado por outras dificuldades, né? Lagoas, para mim, foi um peso muito grande, então, tava mais calejado, assim, né? Mas fiquei com raiva, fiquei com muita raiva. Aí eu, cara, peguei a discursiva, assim, eu foquei realmente muito para discursiva, muito mesmo. Eu fiz o Cefaz Ceará, né? Inclusive aqui no Você Concursado, na época. Foi minha prova depois do TCDF. E ali eu tinha ficado uma dificuldade, assim, né? Eu tinha ficado dentro das vagas, tinha ficado fora das vagas na objetiva, na verdade. Aí com a discursiva eu fiquei dentro das vagas. Eram 37, fiquei em 32º, mas lá teve uma prova de títulos muito De pesada. títulos. Aí eu caí para 42º. Tá brincando. Sério, cara. Sério. E eu não imaginava que eu ia ficar fora. Caraca. E, enfim, depois de fazer. Eu fiquei aprovado lá, mas assim, tá, eles estão discutindo lá para ver se chamam excedentes, né? Porque teve gente Uhum. que não assumiu lá. Né? Poxa, que coisa, hein? Você falou assim, poxa, agora eu consegui, a discursiva me colocou Exato. lá dentro, agora eu tô Exato. bem. Aí, cara, vida de Para concurseiro, eu sorte, vou te contar, viu? sorte, quando saiu o resultado da prova de títulos, ele saiu exatamente 10 minutos assim, de diferença para a minha prova de Alagoas, que eu tinha ficado em segundo lugar. É, Caramba, aí foi uma. Eu vou explicar daqui a pouco. tá. Mas fui fazer a prova lá do Espírito Santo, né? Uma semana depois. E aí lá deu certo também. Eu fiquei muito bem colocado lá. Tinha ficado muito bem na objetiva. Na discursiva eu fiquei um pouco pior. Acabei ficando fora das vagas direto, mas fiquei pertinho ali da entrada, né? Todo no cadastro de reserva. E fui fazer Alagoas, né? Alagoas, meu estado, né? Quase como uma revanche, assim, para ver se eu perdi aqui, né? E, cara, deu tudo certo, assim, um dia iluminado, assim, para mim, né? Eu tava muito, muito concentrado, muito tranquilo. E a minha objetiva, assim, foi algo, assim, fora do normal, assim, né? Foi muito boa, acabei ficando em primeiro no objetivo. Fora do normal é um jeito bem humilde de dizer, né, o seu resultado no objetivo. Porque você ficou no objetivo, você ficou assim, primeiro disparado, assim, totalmente fora da curva, né? Assim, foi um resultado bom, assim, né? Mas eu considero que tem um pouco de sorte aí, né, também, né? Porque tinha um peso muito grande em auditoria, em legislação tributária, e eu estava muito bem preparado para essas duas matérias, entendeu? Então veio assim, perfeito, a prova veio perfeita para mim. Então tem um pouco disso, né? O concurso tem um pouco disso, né? De Tem. sorte, tinha a prova no seu dia, né? Tudo mais. Eu assim, eu não estava acostumado a tirar uma nota tão boa.
Não é o meu normal, entendeu? É aquilo, né? Você está se preparando, você está estudando. Se a prova vem fora do que você está estudando, você consegue ali uma nota mediana, às vezes você consegue passar, às vezes não. Mas se você está estudando, está preparado e a prova vem, né, do Já. jeito que você está se preparando ali, aí não tem, aí é notão mesmo e não tem jeito. Agora, tem que estar estudando, né? Tem que estar preparado. Não adianta, cara. Você tá preparado. E assim, e a gente tá num momento bom, né, de concursos, né, e tal. E aí, possivelmente, a gente pode passar por um momento ruim depois, né? Então, cara, você tem que estar sempre estudando, independente de estar na fase boa, na fase ruim, você tem que estar estudando para que quando o momento certo vier, você está preparado. Que, assim, é uma luta com você mesmo ali, muitas vezes, né? Não é nem com o concorrente. Sim, verdade. Então foram aí, se eu não me engano, 6 concursos. Cara, Você teve faz mais. Bahia, Teve Cefaz DF, que eu fiz. você faz DF, você também Eu não fez. estudei, né? Porque foi perto de Alagoas, 2020. Certo. Teve ISS Aracaju, Aracaju, que eu fiz também, né? Entre Cefaz, Espírito Santo e Alagoas, eu fiz Aracaju, mas também não estudei. Fui aprovado nesse concurso, mas um pouco mais distante. Não, provavelmente não vou ser chamado. as duas você faz Alagoas, você faz Espírito Santo, TCDF. CDF, Cefaz Bahia, tem mais, né? Cefaz Então Ceará, foi Cefaz Ceará. intenso, né? Esses anos aí que você está Nove, estudando, nove. 9 concursos, foi intenso pra caramba. Agora, você falou que você estava assim, se sentindo bem preparado, né? Você estava com os mapas mentais, você estava com os resumos. Conta para a galera qual foi o segredo aí para você conseguir ficar tão bem na objetiva, né? De forma tão rápida assim. Qual foi sua metodologia de estudo? Pode contar assim, tudo mesmo para realmente. Imagina Sim. que você está ajudando alguém a passar agora, entendeu? Então, revela Cara, o segredo aí. como eu disse, né, velho? Eu fui muito rápido na objetiva, né? Desde sempre eu me dei muito bem na objetiva, desde a minha primeira prova. E foi justamente porque eu consegui formar uma base muito boa rapidamente com os mapas mentais, né? Então, minha metodologia de estudos era de iniciante, né? Basicamente, você lê o PDF, você faz as questões no final do PDF para você entender como é que as bancas cobram. Porque assim, você vê o PDF lá, né? Tem milhares de coisas, né? Muitas coisas às vezes nem caem. É importante para você entender o que é o conceito, mas assim, quem vai definir o que é importante são as questões. Então você vai lá no final do PDF, faz as questões, identificou o que é importante, volta na leitura e faz um resumo. No meu caso, foi o mapa mental. Então, você já começava lendo a questão com comentário, assim, seca. Exato. Você já ia direto para a questão sem ver nada do conteúdo. Não, não, não. Eu lia o PDF, mas Ah, ali você lê ainda, você não sabe exatamente o que é importante ali na primeira. tá. Aí você vai fazer as questões, você vai identificar quais são os pontos importantes, e aí você volta na leitura rapidamente, né? Você não vai precisar ler tudo de novo, mas você volta na leitura para ir naqueles pontos chaves ali, né? Naqueles pontos chave ali, né? Que são importantes para você criar um mapa mental. E Você aí fazia isso no mesmo dia? eu fazia, eu tinha meus turnos de estudo, né? Meus turnos de estudo ele tinham 50 minutos de estudo e 10 minutos de descanso. Então eu parava em qualquer momento, se eu estivesse no meio do mapa mental, eu parava no local que eu estava, deixava Uhum. aberto. Quando eu voltasse a estudar a matéria, eu continuava do mesmo ponto, entendeu? Tá, entendi. Não era algo assim, eu não só parava quando terminava as questões, eu só parava, não era assim, não. E aí, o que acontece? O meu maior acerto foi justamente os mapas mentais, porque eu conseguia, toda semana, revisar, eu reservava um certo tempo para revisar todos os mapas que eu ia construindo. Então, toda semana, todas as minhas semanas, eu revisava tudo que eu tinha estudado. Então, você memoriza, né, dessa forma, assim, você está sempre em contato com tudo que você estudou, você aprende muito rápido a matéria. Mas, Você consegue lembrar das coisas com mais facilidade, né? E aí, eu fiz isso de uma forma muito rápida, muito efetiva, né? Porque eu não ficava tão preocupado em aprender tudo, eu ficava preocupado em pegar os pontos-chave ali, né? E focar nas uhum. questões. E aí foi assim que eu consegui ser rápido nos objetivos. É claro, né, essa metodologia não é tão eficiente para uma discussível, né? Exige mais maturação, exige que você entenda o conteúdo com mais profundidade, né? Para que você consiga fazer uma discussível bem feita. Sim. Só para continuar aqui, você falou que esses mapas mentais, você tem ele disponível aonde? Tem no meu Instagram, eu tenho um Instagram que eu falo sobre concursos, eu acho que tem um link lá que tem esse mapa mental de economia que eu coloquei lá. Ah, tá. Qual é o seu Instagram?
é pedrogoes.concurso. pedrogoes.concurso, beleza. Então, Eu tô com a tá lá. se vocês quiserem seguir aí o Pedro, é legal, porque aí você já vê qual é o material que ele usava, como ele montava esses mapas mentais, porque eu também utilizei mapa mental na minha preparação, né? E assim, eu entendo que mapa mental não funciona para todo mundo, né? Depende muito do estilo de cada um, logicamente. Mas para mim funcionava muito bem, porque eu fazia o mapa mental quase no mesmo tempo que eu lia a aula, né? Então eu não perdia muito tempo ali fazendo o mapa mental. Era mais ou menos eu lia ali, já ia fazendo, então era uma coisa bem rápida. Se alguém pegasse para ler, provavelmente não ia entender nada, mas eu entendia e era o que importava, né? Então funciona realmente muito bem. E é uma dica ótima para revisão, né? É excelente para revisão. Perfeito, cara. E assim, o segredo é não perder muito tempo. Você não pode ser perfeccionista. Cara, na minha visão, assim, você não pode ser perfeccionista construindo mapas mentais. Ele tem que ser só uma ferramenta que você consiga bater o olho e identificar o ponto importante da matéria, certo? Você perde muito tempo fazendo, você acaba não conseguindo evoluir. Você não consegue Sim. fazer todos os mapas mentais que são necessários, entendeu? Você Uhum. acaba desistindo muitas vezes. E o que mais que você usava de metodologia, além dos mapas mentais? Cara, assim, essa forma de estudar se baseou praticamente, foi meu primeiro um ano e meio, foi basicamente nisso, enquanto eu estava formando minha base ali, né? Até um pouco antes, assim, eu acho que eu formei minha base bem feita até o meu primeiro ano. E aí depois eu basicamente fiquei em questões, assim, né? Eu fazia os meus turnos de questões ali, né? A princípio, eu não dividia os cadernos por assuntos, então eu pegava um caderno consolidado ali e fazia um turno no modo aleatório, né? Para acessar várias questões, mas ficou redondo mesmo minha metodologia quando eu comecei a dividir os cadernos, né? Então, sei lá, direito constitucional eu tinha 12 cadernos e a cada turno de estudo da matéria eu fazia um caderno. Então, vamos supor que eu tivesse na semana 3 horas para estudar direito tributário e meus turnos fossem de 1 hora, cada turno fosse de 1 hora. Então, eu conseguia estudar dos 12 cadernos que eu tinha de direito tributário, eu estudava 3 cadernos por semana. Uhum. Conseguia terminar toda a matéria, né, em quatro semanas. Né? 4 semanas, um mês. A ideia que servia para quase todas as matérias era essa. Basicamente, você conseguia enxergar quase todo o assunto em um determinado período, sabe? Uhum. Massa. Mas isso aí ajuda muito quem tá estudando para concurso, porque mostra que não é só sentar a bunda na cadeira e estudar, não adianta, você tem que estudar com técnica, né? Olha o Pedro estava estudando, né, pra caramba, assim, até no final da faculdade, né, fazendo faculdade junto, estudando muito, e ainda assim ele fazia 50 minutos de estudo, 10 de pausa, né? Você seguir a risca isso. E, cara, às vezes você está empolgado ali, você consegue ficar 2 horas sentado estudando. O Pedro conseguiria, com certeza, estudar 2 horas seguidas. Só que o rendimento dele depois das 2 horas ia começar a cair, Exato. né? E é aí que tá o segredo. E eu, Bruno, assim, eu com o tempo fui até diminuindo meus turnos. Quando eu estava na fase mais produtiva, assim, né, de velocidade de estudos, eu cheguei a fazer turnos de 15 minutos. Caramba. Estava muito rápido assim, na matéria. Então, eu comecei com um turno de 50, né, fui baixando. A maior parte dos meus estudos ficou com turnos de 30 minutos. Mas em um determinado momento ali que eu achava que era importante ser mais rápido, para conseguir ver mais matéria, mais vezes, eu acabei fazendo 15 minutos. E, assim, o importante, né, é que você consiga fazer um turno mais curto, porque você consegue ser mais eficiente, né? Você entra no turno mais concentrado, porque você sabe que você vai precisar sair daqui a pouco. Então você não tem aquele tempo, né, que você tem ali, ó, 30 minutos, eu sei que eu tenho 1 hora aqui, né, vamos supor. Eu não preciso ser tão rápido. Daqui a Uhum. 15 minutinhos eu começo a ser mais rápido e tal, e aí quando chega no final, você já está mais cansado, então você usa aquela 1 hora de forma menos eficiente, né, do que às vezes fazendo um turno mais curto, né. Eu acho que dá para fazer até uma analogia a tomar cerveja, né? Aí tem praia, tal, a galera gosta de tomar uma cerveja, né? Seria o copo americano e o copo Stanley, né? Então, quando você coloca a cerveja no copo americano, você não pode ficar enrolando porque a cerveja vai Tá, esquentar, né? Então tá. você toma ali rapidinho e pronto. Agora Boa, você não, colocou no Stanley, pronto, acabou. Aí, vai né? devagarzinho. Você vai devagarzinho, vai procrastinando e tudo, e acaba que você perde um tempão e não bebeu nada da cerveja, né? Então, no Tá. estudo é bem parecido. Se você
deixa muito tempo para estudar uma matéria que você consegue ver em menos tempo, você acaba procrastinando, enrolando para ver aquilo e não otimiza seu estudo, né? É claro assim, que quando você é iniciante, não é que você não vai fazer um turno de 15 minutos, né, de 20, né, porque você precisa, você tá aprendendo, né? Então, se Uhum. você botar 15 minutos, você vai ler 2 parágrafos. Mas, assim, com o tempo, né, quando você for focando mais em questões, né, você vai tentando ser mais eficiente. Legal. Tem que entender que tem níveis, né? Você tem que começar, você vai começar mais devagar, depois você vai acelerando. E para a discursiva, Pedro, como é que era essa preparação aí? Depois que você tomou o baque, né? Infelizmente, no concurso. Infelizmente ou felizmente, né? Porque a gente nunca sabe o que está preparado para a gente lá na frente. Então, às vezes, é a forma como Deus conversa com a gente, né? É com esses ensinamentos aí. Mas como Exato. é que você organizou a discursiva aí no seu estudo? Então, cara, assim, como eu disse, né, no início, né, eu focava muito na objetiva, porque eu tinha um pouco de medo de fazer discursivas, então meio que, como boa parte dos alunos fazem, né, quando tem uma coisa muito difícil assim, você evita, né. Então, Uhum. discursiva assim, de alguma forma, e aí eu só fui realmente encarar, né, de fato, né, e com método, né, calma ali, quando eu tomei a minha primeira reprovação importante, que foi na Cefaz Alagoas de 2020, que foi a discursiva que me tirou das vagas. E aí, enfim, eu tentava fazer pelo menos uma discursiva por semana ali, né, e ainda com a metodologia um pouco falha, assim, né, de construção de rascunho, né, que eu fazia um rascunho, eu escrevia a discursiva, o rascunho completo ainda, né, para depois passar para a folha definitiva, né, o que faz com que você perca muito tempo só escrevendo na parte manual, né, e menos tempo pensando. E aí foi depois dessa prova de Alagoas que comecei a evoluir, né, mas foi de fato depois da prova do TCDF, que ali foi mais pesado ainda, né, que eu fui eliminado, de fato, da prova por conta discursiva, que aí eu comecei a aumentar minha carga de estudos, né, tentava fazer 2 discursivas por semana, contratei, né, o Você Concursado, né, eu tenho quase certeza que foi depois da TCDF que eu contratei o Você Concursado, ou se eu contratei, eu acho, talvez até tenha contratado antes, mas quando eu contratei depois dessa prova, eu comecei a usar de forma mais efetiva, assim, né, fazendo de fato as duas discursivas, corrigindo com calma, né, e evoluindo a metodologia, porque eu começava a fazer os meus mapas mentais como rascunho. E aí, quando eu fazia meus mapas mentais como rascunho e depois passava direto para a folha de resposta, eu tinha muito mais tempo para pensar, né, sobre a resposta. Que era uma Uhum. dificuldade. Minha maior dificuldade não era escrever. Minha maior dificuldade era ter o conteúdo ali, né, na resposta. E foi assim que eu consegui evoluir, né, e ter um bom resultado na Cefaz Ceará, que me colocou provisoriamente ali dentro das vagas, né? Legal. Até hoje, quando eu vou fazer, porque assim, eu acho que depois que eu fui aprovado, eu fiz, sei lá, 100 vezes mais discursivas do que antes, né? Que praticamente todo dia eu faço aqui uma, duas discursivas, uma proposta de resolução. E quando eu vou montar essas discursivas, eu também utilizo ainda um pouco do mapa mental, né? Legal isso. Porque mostra que tem como se organizar, ser bem lógico, né, na organização da discursiva, diferentemente do que a galera imagina, que é aquela coisa da literatura, que é criatividade, né, e que você precisa ali ser Machado de Assis para poder escrever um texto legal e tal, e não, tem estrutura, né, lógico, e você que é engenheiro, eu acho que E, se cara, identifica nisso, né? a coisa que eu entendi, Bruno, com o tempo, foi que discursiva, hoje em dia, não sei como é que era antigamente, mas assim, vale muito mais você acertar o conteúdo do que propriamente a forma, né? A forma como você escreve, né? Enfim, As como. palavras que você usa, né, a Exato. gramática. Você tem uma noção de português não errar, né? E tem uma noção de como conectar os parágrafos, as frases, né? Não precisa ser algo rebuscado, mas acertou o conteúdo, fez algo simples, assim, que dê para entender a lógica da discursiva, é o suficiente, entendeu? Hoje em dia, você tem que ser prático, né, com as coisas. E para Sim. concurso, essa parte discursiva não é diferente. Você tem que ser prático. E você acha que a discursiva ela pode estar auxiliada também na revisão de algumas matérias da objetiva? Assim, quando você pegar uma discursiva para fazer, você acha que aquela matéria você fixava melhor ou não? Com certeza, cara. Porque, assim, como eu disse, né, a discursiva, você precisa ter um conhecimento mais aprofundado. A objetiva, às vezes, você não sabe o conteúdo, mas você tem uma noção de como responder a questão e você acerta. A objetiva, você precisa ter o conhecimento aprofundado para escrever mais ou menos o que a banca quer, ou exatamente o que a banca quer. Então, quando eu fazia a discursiva, né, eu voltava e quando eu via que eu estava mal,
eu voltava na lei seca, ou voltava no PDF, quando eu recebia o resultado da discursiva, né? E aí eu revisava com mais profundidade o assunto, e aí eu via que eu não errava mais, tanto na discursiva quanto na objetiva. No objetivo. Você de fato aprendia, né, o assunto. Tem até, não sei se você chegou a ver aquela pirâmide de aprendizado, provavelmente você viu, você estudou técnica de estudo, mas fala que quando você explica, né, organiza, estrutura uma informação, você absorve ali 95% daquele assunto, Sim. né? E para montar discursivo é exatamente isso que a gente faz. Você organiza a informação toda para poder passar para outra pessoa. A outra pessoa vai ser o examinador que vai ler, mas você tem que organizar para passar, né? Então, E na objetiva, né, Bruno, você tem uma diferença, assim, que eu acho que é muito grande, assim, né? Na objetiva, quando você está respondendo ali, estudando por questões objetivas, você não conecta os pontos, tanto, né? Você está estudando uhum. um assunto, você não conecta com o outro. Quando você está estudando para discursiva, você às vezes precisa conectar um assunto com o outro. Você precisa entender com mais profundidade o assunto, né, para responder. E aí, quando você revisa aquele assunto, você consolida o conhecimento, e quando você vai para o objetivo, fica muito mais fácil responder uma questão que é associada com aquele assunto. Nessa área fiscal, então, nossa, era o que mais tinha, né? Porque você vinha de um conceito da Constituição Federal, que é direito constitucional, e aí ele era transposto ali para o Código Tributário, né? Então Sim. já entrava dentro do direito tributário, que era diretriz para poder responder de acordo com a legislação do estado, do município. Né? Isso é muito importante. Você ter essa mentalidade na discursiva é muito importante, quando você está treinando ali, né? De associar os conhecimentos, né? De você associar uma matéria com a outra. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sim. E eu aprendi isso com o tempo. Demorou muito tempo para aprender que era importante você associar os conhecimentos ali, né? Fortalecer a base. Bacana. Pedro, vamos lá. Diz aí, qual que você acha que foi aí, você conseguiu listar 2 ou 3, os maiores erros na sua preparação para o concurso? Tá? Primeiro foi não focar na discursiva de forma inteligente desde o início. Eu demorei muito para começar, de fato, a encarar a discursiva e entender e formar uma metodologia de estudos. Porque eu queria, no começo, só fazer a discursiva. Mas você precisa entender uma metodologia de execução da discursiva, né? Com calma, né? Entender como você corrige a discursiva, né? Como você constrói a discursiva. E isso eu pulei etapas na época. Diferentemente do que eu fiz com as questões objetivas, né? Com minha formação de base e tal. Uhum. Eu acho que esse foi o meu primeiro erro principal. O segundo erro, que eu não sei se é um erro, assim, né? Mas foi começar a estudar já querendo ser aprovado muito rapidamente. Que, por um lado, foi bom porque eu aprendi rápido as coisas, mas, por outro lado, me deixou muito ansioso enfim, me fez pular etapas, né, inclusive dessa parte discursiva. Por esse lado, não foi bom. Eu poderia ter não pulado etapas e ter construído a base para a minha discursiva de forma mais efetiva, por exemplo. Né? Enfim, eu considero que esses foram os meus dois principais erros, assim, né? Mas, enfim, cada um tem o seu lado positivo também. Sim. E que você destaca assim que foi o seu principal ponto positivo, que é o que você diria para quem está estudando para concurso hoje? Cara, assim, acho que muitas coisas assim eu falaria, né? Mas primeiro é que você tem essa parte da metodologia, né? De você entender o estudo antes de começar, para que você não perca muito tempo, mas principalmente estudar sempre com eficiência e efetividade. Não tem muita gente que estuda assim por estudar, sabe? Cara, você está perdendo muito tempo, você está perdendo dinheiro, tempo. E, enfim, eu acho que a gente tem que o estudo para você tem que ser tiro curto, assim, na medida das possibilidades. Então, cara, se você trabalha, né, você tem uma carga horária menor, beleza, passa mais tempo estudando, mas não passa 10 anos estudando, né? Tenta ser eficiente, efetivo ali, né? E encarar sempre as provas de forma de cabeça erguida, né? Tentando passar, né? Não faça nunca uma prova só por fazer, assim, sabe? Essa é a dica que eu falaria, assim. Né? Acredita, né? Acho que o Acredito. primeiro passo é a gente acreditar que a gente pode passar, por mais que a, a, as estatísticas digam o contrário, né? Porque, poxa, 5 meses, né, que você teve o primeiro resultado, Exato. cara, qualquer estatística aí, qualquer vídeo que a gente vai ver
no YouTube fala, não, tem que ter pelo menos 1 ano, 2 anos para começar a ser aprovado no concurso e tal. E o Pedro mostra que não é verdade, né? Pedro, na verdade, furou fila aí, né? Ó, tem gente que está estudando há mais tempo que o Pedro e, ó, o Pedro passou na frente de vocês porque, né, aprendeu a técnica, né? Antes de começar, de fato, a estudar. E eu encarei todas as provas de cabeça erguida, assim, né? Acreditando que eu tinha capacidade, não necessariamente de passar, né, ali no começo, mas de ter um bom resultado, sabe? Fui para a prova de cabeça baixa, achando que eu não tinha a menor chance. Isso é muito importante. Sim, sim. Não é porque eu sou um aluno excepcional, quero deixar claro. É porque estudar para concurso público exige confiança, cara, exige confiança, é muito importante, na minha visão. Que te motivava a estudar, assim, para concurso? Cara, assim, às vezes a gente conta algumas histórias assim, na nossa cabeça, né? Tem coisas que são realmente, de fato, ali, né? Verdade, assim, né? Mas tem coisas que às vezes é um pouco criada, assim, para que você se motive, né? Uhum, Eu me imaginava assim, no auditor, né? Contribuindo para a sociedade e tal, achava que o meu trabalho teria muita importância. Isso é uma coisa que você constrói, assim, um conto que você pode construir para sua cabeça para que você se motive a estudar, né? Tem aquela questão do propósito, né? Que você tem na vida, né? Mas, uhum, claro, assim, né, o que me motivava de fato muito, né, e, enfim, é a questão da minha estabilidade financeira, né, da minha tranquilidade, que eu muitas vezes não tive na minha formação dos meus pais, né, tudo mais. Então, ter a estabilidade financeira, né, ter a condição de ter um bom emprego, isso fez muita diferença para que eu acordasse todo dia empolgado. Mas é claro, assim, como eu disse, né? Existem várias coisas que você pode criar na sua cabeça para que você acorde motivado, assim, né? Então, eu contava essas histórias na minha cabeça, né? Me via trabalhando como auditor, né? Me motivava querendo viajar, querendo, enfim, fazer alguma coisa diferente para a sociedade e tal. Então, tem coisas que você vai construindo, assim, para que você tenha uma base, né, de motivação sólida ali, né? massa. Você já tomou posse, né? Você já está trabalhando, está gostando da vida de concursado? Cara, eu tô gostando muito dessa vida concursado, eu já tô há 3 meses trabalhando, né? Eu me colocaram num trabalho que é bem desafiador. Enfim, tem seus. Eu acho que os pontos positivos superam muito assim, os pontos negativos, né? Mas é claro, né? Todo trabalho, início de trabalho, exige uma sua adaptação, né? Então, tem sido bem desafiador. Não tem sido aquele mar de maravilha como eu imagino, né? Mas, enfim, tem sido também muito, muito interessante trabalhar na Cefaz. Legal. E por fim, não, se você puder responder, né? O que você fez com o seu primeiro salário? Quando caiu na sua conta lá o salário de auditor, para você que não estava nem trabalhando na época, o que você aprontou com esse trabalho aí? Com esse salário, desculpa. Cara, velho, eu ainda não gastei muito com o salário, na verdade. É mesmo? Tá com tanto trabalho que não consegue gastar, pô? Eu só tô saindo para comer muito, que eu não saía tanto. Enfim, o que mais, assim, que eu acho legal, assim, do dinheiro, né, que a gente ganha, né, no sentido, é você ter a possibilidade de pensar em coisas que você pode fazer, sabe, que antigamente eu não tinha. Então, cara, eu não fico preocupado se eu vou para o restaurante, eu vou lá comer o que eu quero. Antigamente não saía para comer, né, porque eu gastava todo o meu dinheiro com concurso. Então, meu salário, por enquanto, tem sido gasto com coisas banais, assim, né, de tomar uma cerveja, de sair para comer e tudo mais. Sim, eu concordo Mas plenamente com esse gasto, não é banal. cara, não esbanjei assim no começo, preferi segurar um pouquinho para depois fazer os meus investimentos, né, minhas coisas aqui que eu tenho interesse no futuro. Mas o meu maior ganho foi esse, cara, de ter tranquilidade assim, na hora de fazer o que eu quero, sabe? E valeu a pena, né? Quando você olha para trás e vê o esforço, parece que foi nada, né? Demais, cara. E, Vale muito a pena, né? Porque assim, o estudo ele não só te dá conhecimento para a prova, né? Mas abre a cabeça para muita coisa na vida, né? Então, o ganho assim, é inestimável, assim, considero. beleza. Pedrão, obrigado aí pela entrevista. Eu acho que ficou muito claro, né, alguns pontos aí da sua aprovação, né, que seria aprender as técnicas, né, afiar o machado antes de começar a estudar mesmo, né, então acho que isso foi um dos grandes diferenciais, né, essa organização, parabéns por essa organização, né, você, assim, você já começou organizado, cara, isso é sensacional, assim, então, realmente não foi à toa essa sua aprovação. Obrigado também por compartilhar esse problema com a discursiva que você teve, né? Porque acontece e muitas vezes
as pessoas vão perceber só na hora que realmente ocorre ali, né? Se você tivesse, talvez, né? Quem sabe, né? Não tem como a gente saber, mas talvez se você tivesse começado a estudar para discursiva lá no início, talvez você já tivesse passado no Cefaz de Alagoas de 2020, né? Pensei muito sobre isso já, na minha preparação. Uma situação que eu ficava pensando, né? Mas, enfim, faz parte, né, do aprendizado. Sim, faz parte do aprendizado. E parabéns aí pela sua nomeação, pelo seu trabalho. Você vai continuar estudando para concurso, não, né? Já Não, parou, já aposentou a caneta já. aqui Alagoas, você faz Alagoas é um órgão excelente de trabalhar, estou bem feliz aqui. Já parei. Essa vida de concurseiro para mim já foi. Maravilha, top. Aproveita então. Então é isso. Obrigadão aí pela entrevista. Se quiser deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo, fica à vontade. Obrigado, Bruno, pela oportunidade de conversar aqui, né? Foi bem proveitoso. Assim. Eu quero deixar assim para a galera, né? Eu acho assim, o concurso público ele é uma forma de você transformar a sua vida, né? O caminho que você percorre, né, ao estudar para o concurso, ele transforma a vida, né? Mas é preciso também ter muita confiança, né? E ter também força de vontade para sempre estar ali acreditando, né? E estudando e tudo mais, né? Então, assim, utilize o seu tempo da melhor forma possível sempre, né? Com eficiência, né? Com planejamento, que isso ali, ao longo do tempo, né? Você vai construindo uma base de conhecimento ali muito importante, né? Que, enfim, nunca fique estagnado nos estudos, tá bom? E, enfim, vale muito a pena estudar para concurso, né? Você cria uma base de conhecimento assim que transforma a vida, transforma a minha vida assim bastante. Enfim, é um esforço que a gente faz, né, para ter um futuro melhor, né? Então é isso que eu quero deixar para o pessoal aí, né? Espero que todo mundo enxergue o estudo, né, como algo transformador, assim, né? É isso. Quem gostou, depois quiser conversar com o Pedro, é só mandar uma mensagem lá no Instagram. Ver se eu acertei, ó. @pedrogois.concurso. Exato. Acertei? Aí é fácil, galera. Aí, adiciona ele no Instagram aí, já troca uma ideia lá, porque tem muita coisa para ensinar para vocês. Beleza? Então é isso. Até mais. Valeu. Valeu.